Boa noite, pessoal. Graças a Deus, mais uma vez aqui reunidos, na reunião semanal do NEPGIEL. Hoje, continuando com Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 8. 8. Então, antes da gente começar, a Soninha vai fazer a prece para a gente, por favor, Soninha? Ok. Então, serenando nossos corações, aquietando, que a gente consiga se desvincular das nossas preocupações diárias, das nossas rotinas, e que possamos focar a nossa mente e o nosso coração nas lições dessa noite. Agradecemos por mais essa oportunidade e pedimos aos queridos amigos espirituais que nos acompanham nessa atividade de estudo, de reflexão, pedimos a vossa ajuda, no sentido de nos orientar e de nos mostrar novas possibilidades de entendimento e de aprofundamento desses estudos. Agradecemos mais uma vez por podermos estar juntos, fazendo essa reflexão tão rica para a nossa vida e para a nossa caminhada espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Silvinha. Boa noite, pessoal. Boa noite. Desculpa o atraso, me atrasei um pouquinho hoje. Bom, nós estamos a partir do versículo 8, então, só dando uma recordada, logo a gente não vai poder ler tudo de novo, né? Porque senão vai ficar muito longo, mas por enquanto a gente lê. Então, finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor. Escrever-vos as mesmas coisas não me é penoso e é seguro para vós. Cuidado com os cães, cuidado com os maus operários, cuidado com os falsos circuncidados. Os circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aliás, eu poderia até confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que será para mim lucro, eu o tive por perda, por amor de Cristo. Eu tenho a sensação que aqui no 4, né, que ele fala, aliás, eu poderia até confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu acho que ele foi mais irônico aqui, né? Porque depois ele fala toda a parte dele, né? Então, mas vamos lá. No 8º, então. O 8º é assim. No 7º, né? Mas o que era para mim lucro, eu tive como perda por amor de Cristo. Então, na sequência, ele fala. Mais ainda, tudo eu considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele, eu perdi tudo, e tudo tenho como esterco para ganhar a Cristo. E no Almeida, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. E aí, meus amigos? Você não está projetando, não, né? Não? Não. 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 Oh, Senhor, por que vocês não falaram antes? Desculpa. Tudo bem. Eu achei que você estava fazendo diferente hoje. Eu achei gente. também. Quer que eu leia de novo aqui? Não, Ela está apagada na tela, não está? Hã? Agora está na tela? Agora está para vocês?
Tá, Tá. Cláudia. O que você perguntou, Nilceia? Você está travada na tela para mim. Não Estou está te mudando para ouvindo, mas vocês? Para mim, Não. não. Não, Mudou Vai ver que agora? é vai ver que é a sua internet, Nilceia. Mudou? sim, tá mudando, tá mudando. Na nossa está normal. Então tá. Bom, Para mim, quando eu. Desculpa, pode falar. só ia fazer comentário. Para mim, quando eu leio isso, para mim fica a seguinte sensação, de que ele está falando que, assim, tudo que ele possa antes ter achado que era um ganho, né? Tudo que era um valor para ele antes, que era a posição, o conhecimento que ele tinha, o poder, a posição social, o dinheiro, tudo que antes parecia para ele importante eram valores, ele descobriu que eram perdas, né? Porque, na verdade, o mais importante é abdicar de tudo isso e poder estar próximo do Cristo, que traz para ele valores muito maiores do que esses valores materiais que ele tinha antes. Então, para mim, o que fica, eu entendo dessa forma essa passagem. Muito bom, Soninha, é isso mesmo, né? Na verdade, tudo que você falou, né? Que ele considerou o poder, o dinheiro, posição social, conhecimento, né? Posição até religiosa, tudo, né? Tudo que ele tinha, na verdade, era a ligação dele ao material, né? Ele descobre a importância da ligação dele com o espiritual, né? E aí é que ele realmente começa a jornada dele, né? Eu acho que esse trecho aqui me faz refletir um pouco sobre a questão da perda, né? A gente reage muitas vezes, e na maior parte das vezes, de forma muito negativa quando a gente perde alguma coisa. Só que essa reação é de uma perda que não acrescenta nada na vida da gente, porque ela é uma perda de algo transitório, né? Porque com o Cristo você não tem perda, você só tem ganho. O sentido é outro, né? Quando ele fala aqui da perda, eu perdi tudo, ele não está lamentando, né? Ele não está lamentando. Ao contrário, ele está dizendo, olha, eu deixei tudo isso aqui para trás, porque isso, na verdade, é uma grande ilusão. Isso. Né? Então, esse sentido de perda dele aí, para mim, não é aquele sentido que a gente dá. E que a gente, às vezes, né, se revolta, a gente se prostra, porque a gente perdeu algo, seja o que for. Né? E com o Cristo não tem perda, só tem ganho. Porque quando você decide seguir o Cristo e consegue praticar o que o Cristo ensina, você só tem ganho, você não tem perda nenhuma. Né? Porque você você seguir o Cristo, deixando as coisas terrenas, isso não é perda, isso é ganho. Então é isso que me chama muito a atenção aí, porque é um sentido para mim diferente do sentido que a gente normalmente dá, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Muito bom, o Walter, exatamente isso. Porque na perda, essa perda aí que ele fala, né, não é uma perda, na verdade, né? É uma escolha, vamos dizer assim. É uma escolha, foi a escolha que ele fez, né? Ele deixou tudo aquilo de lado porque ele entendeu que existia alguma coisa muito melhor que aquilo. Ele entendeu que existia alguma coisa muito mais importante para ele como pessoa, porque apesar dele ter toda aquela posição anterior de perseguidor, tal, ele cultivava muito a questão da moral, não é?
a questão da moral, realmente. Ele se considerava uma pessoa, assim, vamos dizer assim, sem pecados, né? Uma pessoa sem enganos. Ele se considerava, né, irrepreensível, como ele fala, não é isso? Mas ele cultivava muito a questão da moral no entendimento que ele tinha anterior, né? Então, quando ele faz essa escolha, ele percebe também que o que ele considerava como moral já era uma coisa controversa, né? Já era uma coisa diferente, né? Então, são as escolhas que a gente faz na nossa vida, né? Eu acho que nos faz lembrar disso, das escolhas que a gente faz. É lógico que essa escolha dele foi, assim, a escolha, né? Com letra maiúscula, né? Foi a escolha da vida dele e a escolha da história do cristianismo também, né? Porque se não tivesse feito essa escolha, não sei o que seria, mas seria diferente do que é hoje, né? A vida dele teria sido diferente, né? Alguém mais? Oi, Zezé, tudo bem? Boa noite, pessoal. Desculpe aí o atraso. Sem problemas. A Nilceia caiu, será? Ou ela caiu? Alguma coisa a mais, gente? Ele fala, eu perdi tudo, e tudo tenho como esterco, né? Ou aqui embaixo, e as considero como escória. Quer Por dizer, isso que eu digo, ele não perdeu nada, né? é Porque ele falou, olha, o que eu perdi é tão irrelevante perto isso, do que eu ganho seguindo Cristo, que eu não perdi nada. exatamente. Exatamente. Se você for pensar, realmente, é muito lindo esse versículo, né? É fantástico. É fantástico. É a verdadeira entrega, né? Essa é a verdadeira entrega. É a pessoa conseguir realmente sair estar na vida material, mas ela está focada na vida espiritual, né? Focada na espiritualidade dele e na sua ligação com Jesus e com Deus, né? Então, assim, é a verdadeira entrega, onde você realmente vive aqui, mas você não põe valor no valor de peso, né? De apego a tudo que está aqui. E você valoriza o que realmente é importante. Muito bom. É isso aí, Soninha. Alguém mais? Verdadeiro encontro, né? Do reino de Deus dentro de si mesmo, né? Exatamente. Ele encontrou antes, encarnado ainda, né? Isso. Como diz o outro, essa ele ficou devendo para Jesus, né? E aqui volta aquela história, não dá para ficar com o pé nas duas canoas, Não dá. né? E Jesus, em muitas passagens, mostrou isso, olha, larga tudo e me segue. Não dá para, você tem que tomar decisão, ficar tateando lá e tateando cá não vai funcionar, né? E o que ele fala, o que o Paulo fala, exatamente me faz lembrar disso, né? Você tem que tomar decisão, o que você quer? É uma coisa ou outra. Tem muito a ver, eu acho. Você quer falar alguma coisa, Zé? Pode falar. Não, eu esqueci o microfone Não? aberto. Tá. Para mim, a Nilceia voltou. Tem muito a ver essa escolha, vamos dizer assim, né, que a gente está falando, com aquele versículo que a gente estudou no final do capítulo 10 de Mateus, não sei se no final, que dizia se você, aquele que encontrar a sua vida, a perderá, e aquele que perder a sua vida por mim, a encontrará, né? Quer dizer, ele perdeu a vida pelo Cristo,
e encontrou, por isso que ele encontrou a vida dele, né? Ele perdeu uma vida que não importava realmente, né? Ele encontrou a vida com Cristo. Perdeu a vida e encontrou a vida com Cristo. Perdeu a vida pelo Cristo. Algo mais? Não? Vamos ler alguma coisa? Então vamos lá, um texto de Emmanuel. O tesouro máximo. Talvez tenhas alcançado a crise das grandes perdas que se nos marcam o mundo como sendo instantes inolvidáveis de dor. Assumiste compromissos de cuja execução companheiros queridos desertaram. Esposastes deveres de partilha com alguém que te haverá deixado a sós. Abraçastes empresas de elevação e progresso e te viste com os braços despojados de todos os recursos, no justo momento em que mais necessitavas de proteção. Arquitetastes os melhores planos na causa do bem, e quando a concretização deles seguia avançada, eis que te reconheceste de espírito desentendido, na transitória convicção de que o mal te batia em triunfo. Alimentastes altos projetos quanto ao futuro de seres queridos que tomaram um rumo claramente contrário às tuas expectativas. Provavelmente experimentaste a perda de criaturas amadas que a morte física te furtou a convivência, impondo-te o amargo da solidão. Nessas horas de incertezas e lágrimas, quando tudo de melhor te pareça perdido, quando as vagas do sofrimento te houverem sacudido o barco da existência através das tempestades de angústia, quando a saudade te envolva em nuvens de tristeza, ou quando a incompreensão te marginalize em tribulações difíceis de suportar, não te entregues ao desânimo, nem te refugies no desespero. Em quaisquer circunstâncias nas quais te vejas de coração sozinho ou empobrecido de forças, contempla a imensidade dos céus, ergue a fronte, enxuga o pranto e caminha para diante, conservando o bom ânimo e a esperança, porque ainda mesmo quando suponhas haver perdido tudo, o que possuías de valioso na terra, trazes contigo o tesouro máximo da vida, que nenhuma ocorrência no mundo te pode arrancar, porque tens Deus. E comentários? Eu acho que aqui fala muito da resiliência, né? Da gente conseguir, e da resignação também, de conseguir lidar com tantas situações adversas que fazem parte da nossa vida, né? Mas conseguir lidar com tudo isso sem desanimar, sem se revoltar, sem abandonar o barco, né? Sem abandonar a fé, porque muitas vezes, quando a pessoa passa por situações muito difíceis, né? Acaba ficando em dúvida em relação à fé, à bondade de Deus, à misericórdia divina, à justiça divina, se sente injustiçado. Então, assim, é tão importante que a gente consiga ter essa força toda que fala aqui no final, né? Esse último parágrafo, eu acho que tem que ser, assim, um lema para a nossa vida como um todo, né? Em quaisquer circunstâncias, nas quais te vejas de coração sozinho ou empobrecido de forças, contempla a imensidade dos céus, ergue a fronte, enxuga o pranto e caminha para diante conservando bom ânimo e a esperança, porque ainda mesmo quando suponhas haver perdido tudo, o que possuías de valioso na terra, trazes contigo o tesouro máximo da vida, que nenhuma ocorrência do mundo te pode arrancar, porque tens Deus. Então, é aquilo que a gente estava falando antes sobre Pedro. Pedro teve essa clareza.
de que nada é mais importante do que a nossa fé, do que a nossa firmeza e a certeza da misericórdia divina, da justiça divina, porque eu acho que é isso que nos dá a fé e a paz, né? Que nos dá a força, é ter certeza de que tudo o que nos acontece tem um fim útil e tem uma causa justa. E quando a gente consegue olhar a vida dessa forma, a gente consegue lidar com as situações com mais equilíbrio e com aquela resignação ativa, né? Que não é a resignação de simplesmente aceitar, Deus quis assim. É aquela resignação em que você fala, não, eu entendo que isso era necessário para mim, mas o que eu posso fazer para melhorar, para mudar, para aprender com essa situação difícil que eu estou vivendo? O que eu posso tirar de bom disso? Isso é uma resignação ativa no meu ponto de vista, né? Então, assim, eu acho que alcançar isso eu entendo que Paulo é um exemplo disso, né? De alguém que alcançou com clareza essa força, essa certeza, essa certeza absoluta de que ele, perdendo tudo que ele tinha perdido, ele ganhou muito mais porque ele estava junto, né, dessa fé, junto dessa força e junto dos ensinamentos e de Jesus. Então, realmente esse último parágrafo para mim é um lema de vida, né? É o que a gente deveria olhar e seguir, especialmente nos momentos difíceis. Muito bom, Soninha. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu acho que, além dessa questão que a Soninha colocou, esse texto nos faz também raciocinar, porque ele está falando das perdas, perda aqui dos planos, elevação de progresso, ele está falando de perdas todas relacionadas à questão ao mundo que a gente vive, né? As questões ou sociais ou profissionais, sei lá, né? E então eu acho que existe aqui vamos dizer assim, a indicação, a reflexão, para a gente analisar a importância das coisas que a gente está perdendo, como a gente comentou antes, né? Perdeu uma criatura amada, tudo bem, perdemos, e isso faz parte da vida, a gente fica triste, a gente, né, tem um momento de luto, mas vem tudo isso que a Soninha falou, né? O que ele falou aqui? Esposaste deveres e partilha com alguém que te haverá deixado a sós, quer dizer, assumiste compromissos em cuja execução companheiros queridos desertaram, quer dizer, complicado, situação complicada, mas é uma perda, mas o que eu estou perdendo? Isso é muito valioso para mim ou eu posso continuar aqui como está no último versículo, no último parágrafo, né? Acreditando que o maior tesouro da vida eu não perdi, né? O tesouro máximo da vida ainda está comigo, né? Tem uma Fala, querida. Para mim, ele está falando sobre, assim, né, as aspirações que cada um de nós temos, né? Ali, ó, assumiste compromissos, depois já execução, os companheiros desertaram. Ele não está falando de perdas materiais, né? Ele está falando de perdas das nossas próprias aspirações, dos nossos sonhos. Eu queria fazer uma obra junto com tantos amigos e muitos me deixaram sozinha. Eu queria ter constituído uma família e me vi só, né? Assim,
Eu entendi assim, que ele está falando sobre as aspirações que cada um de nós pensa ser o nosso caminho e que depois, de repente, a gente se vê sem aquele objetivo que para a gente era nobre e era o correto e era o certo, e vem essa sensação de desamparo e de perda, mas que na realidade está tudo certo, que Deus está sempre conosco e nenhuma das nossas aspirações que nos pareçam uma perda, realmente não são. São as etapas necessárias para o nosso aprendizado. Entendi isso. Muito legal, Silvia, porque os verbos que ele coloca aqui, né? Assumiste, esposaste, abraçaste, arquitetaste, alimentaste, né? Então, realmente são aspirações, né? São desejos, são intenções Desejos e intenções. né? E aí não deu certo. E Deu certo. quantas vezes não dá certo, né, gente? A Então, gente tem a melhor das intenções, os melhores planos, achando que está no caminho, é isso que vai ser o melhor, olha, eu vou estar fazendo a diferença, fazendo isso, e de repente tudo desanda. tudo Né? desanda. Se tudo desanda, provavelmente é porque não era para acontecer, É porque não era para acontecer, aí que ele fala, olha, não é? você tem no último parágrafo, né? Você tem o dom da vida com você e Deus com você. É só isso que a gente. Eu me lembro de um texto, acho que é de Emmanuel mesmo, lógico, não vou lembrar aonde que eu li, né? Que fala quando você se diz desiludida com alguém. Ah, eu né, pensei em tal coisa, alguma coisa de uma pessoa e eu me desiludi, a pessoa não é aquilo que eu imaginei, né? Então, o problema não é da pessoa, o problema é seu, porque você imaginou uma coisa e a pessoa não é aquilo que você imaginou, né? Criou a expectativa. Criou expectativa, e a pessoa não é aquilo, então não é um problema da pessoa, não é a pessoa que está errada, é você que está enganado. E eu acho que esse texto diz muito respeito às nossas expectativas criadas pelo nosso próprio ego. Eu não sei, a Nilce pode falar melhor disso. Né? Porque a gente cria uma imagem de que deveria ser assim, que seria bom assim. Dizem que um dos maiores caminhos, né, o start assim, para o sofrimento é a expectativa, porque você fica na expectativa mas a realidade é outra. Então, você idealiza aquilo na sua cabeça, sendo que as coisas não acontecem, né? Como nos fala o texto. E eu lendo, né, esse texto, eu acho que ele fala muito da fé, né? Porque a gente, para ter, vamos dizer assim, superar essas expectativas não atendidas, né, que nós possamos ter, inclusive Emmanuel fala, né, que a desilusão é o encontro com a realidade, porque, na verdade, você não estava vivendo uma verdade, né? Então, você se desiludiu? Não, você encontrou a verdade, né? Que você estava iludido, né? Eu acho que a base da fé, né, em Deus, essa fortaleza íntima que a gente vai, feito o bambu que vai para lá, vem para cá, né? A gente vai ficando mais maleável à medida que a gente vai confiando mais em Deus, confiando nos benfeitores, né? E não sem expectativas, porque é assim que nós somos, né? A gente cria sonhos, né? A gente idealiza coisas que desejamos, que para nós, para os nossos entes queridos, né?
mas a vida muitas vezes nos surpreende, né? Ela é caprichosa e vem nos trazer situações que fazem com que nós pensemos, pô, não foi do jeito que eu pensei, né? A gente pensa assim, não foi assim que eu pensei que deveria ser aquela pessoa, aquela amizade, aquele trabalho, tudo, né? Aquela viagem que eu achava que ia ser daquele jeito, foi de outro. Então, tudo que a gente possa vivenciar, né, tem que ter essa base dessa confiança em Deus, né? Porque ele fala, né, não se preocupe, tudo pode dar errado, mas Deus nunca vai dar errado. Ele vai estar sempre com a gente, fazendo com que a gente se renove, com que nossos ideais se renovem, as nossas esperanças, né, se renovem, e a gente continua caminhando para frente. Isso é uma coisa que eu tenho muito comigo, assim, né? Porque todos nós erramos, todos nós passamos situações que nos deixam, às vezes, né, desiludidos, decepcionados, tal. Mas mesmo com a gente mesmo, né? Putz, caí de novo, errei, caramba, não aprendi a lição ainda. Mas o importante é a gente olhar para frente, caminhar para frente, né? E Paulo fez muito isso, né? Ele tinha assim toda a consciência dos seus enganos, mas ele não se deixou abater, ele foi em frente, né? Lutando, deixando tudo para trás e caminhou para frente com essa base firme que era a fé que ele tinha, né? Que sustentava ele profundamente, né? Isso aí que eu queria comentar. Porque falando em assim, expectativas, né? Depois da conversão dele, né, em Damasco, depois que ele sara da cegueira lá, já com Anani, conversando com Ananias, a primeira coisa que ele faz, ele cria um monte de expectativa, né? Porque primeiro ele vai para a sinagoga ali e quer falar para todo mundo que Jesus é o Messias, que Jesus apareceu para ele é tido como louco, como traidor. Não parece um recém-espírita? Que quando conhece o espiritismo, quer falar para todo mundo, quer levar todo mundo que conhece para a doutrina. Então, aí depois ele vai procurar um amigo dele, né, para pedir auxílio, pedir abrigo. Também o amigo manda ele passear. Ele vai procurar a família também, o pai renega ele, né, manda ele embora, né? E até na casa do caminho, o primeiro contato, assim, foi, né, não deixaram ele entrar, né? Depois deixaram ele entrar, mas o primeiro contato foi complicado também, né? Mas apesar de todas essas coisas, como a Zezé estava falando, né? Ele manteve a fé, a esperança, porque ele tem lá, se Jesus curou a minha cegueira, ele não vai me abandonar em outros momentos, né? Ele fala isso junto com Ananias, né? Então, ele criou também muitas expectativas, mas deu tudo errado, mas ele continuou. E assim foi. Mais alguma coisa, gente? Nesse último Parágrafo aí, me chama a atenção o conservando o bom ânimo, né? Porque ânimo, né, vem de alma, né? Ânimos. E o ânimo, o que é? O estado de espírito. O ânimo nada mais é do que o estado de espírito. Qual é o seu ânimo? Qual é o seu estado de espírito? E conservar o bom ânimo, para mim, significa o seguinte: envolve tudo isso que vocês falaram. Fé, esperança, coragem para seguir adiante.
né? Não só para enfrentar as dificuldades, mas para seguir adiante. E isso tem muito a ver, para mim, com o verdadeiro objetivo da gente. A gente enxerga ainda as coisas transitórias como objetivo. E elas são meio, elas são instrumento, elas não são o objetivo. Qual é o nosso objetivo como espíritos? É atingir a maior perfeição que a gente puder atingir e se aproximar de Deus o máximo que a gente puder, né? Esse é o objetivo. Ora, se esse é o objetivo, eu não posso tomar por fim as coisas que me acontecem aqui. Elas não são o fim, elas são o meio, né? Como é que eu reajo a elas? E não acontecem com a gente por acaso, acontecem para nosso aprendizado. E aí me lembra aquela história do filme, né? Do Paulo, o apóstolo de Cristo, né? Quando ele conversa lá com o O o centurião, não? diretor do presídio onde ele estava, É, né? E perguntando para ele se ele já tinha se ele já tinha andado de barco, isso. né? E aí ele diz assim, olha, eu, vocês vivem por aquele punhado de água que se pega na mão e escorre pelos dedos. Eu não, eu vivo pela imensidão de água que tem ao redor do barco. Quer dizer, ele enxerga o objetivo da vida lá na frente. Portanto, o que acontece aqui é meio. E aí, se você quer chegar lá, é o que ele fala aqui, tem que conservar o bom ânimo. Você não pode abandonar o bom estado de espírito, a coragem, a fé, a esperança, tudo que vocês falaram. Então, essa expressão aí chamou muita atenção para mim, né? Conservando o bom ânimo. Muito bom, Walter. Mais alguma coisa? Vamos ler mais um? O refúgio daquele nosso amigo Tiago, lá o texto. O divino mistério da felicidade continua a causar as mais penosas impressões. Se porventura alguém se aproxima da modéstia, sente-se ultrajado no amor próprio. Se reconhece a simplicidade, logo procura adereços ofuscantes. Se tange a humildade, a saudade lhe invade a memória, trazendo as pompas que lhe enalteciam. Se opera a caridade, sente-se privado. Se ocupa o último lugar, identifica a derrota. Cristo, todavia, segue sempre o mesmo rumo, com o mesmo sentimento, sem desvios ao atravessar o mar da experiência. Ama a todos a despeito do desprezo de muitos. Humilde, aceita seu triste testemunho aos olhos vulgazes. Abraça a confiança do Pai em sua própria confiança. Compartilha a existência com homens modestos. Termina aparentemente derrotado. Consideramos assim que o reino de Deus continua tão perto de nós quanto cada segundo da nossa fluente vida. Todavia, existe um devotado companheiro do orgulho a desviar-nos de nossa própria destinação. Ele comprime o coração quando pressentimos a derrota e dilata a alegria quando vencemos pela força. Traça linhas de consideração pessoal para si e evita descê-las para que não se modifiquem as classes. Faz-nos considerar o refúgio a pérola e a pérola refúgio. Por isso mesmo caminhamos tristes e abatidos, pesados e escravizados, de vez que o medo será sempre dos inimigos mais contumazes, porquanto em tudo a excelência da boa nova do Cristo é manifesta. Mas temo-la trocado amplamente por vantagens que definitivo estão a um passo de esvanecer. E
A gente está sempre na corda bamba, né? A gente está aqui para evoluir, está aqui para crescer, a gente sabe o que é certo, mas as nossas tendências ainda nos puxam para o contrário, né? Como está falando aqui no início. Então, assim, e como é uma luta árdua por vezes, né? Eu sei que, assim, a gente às vezes tem uma encarnação inteira só para trabalhar um aspecto da nossa tendência, né? Ou é o orgulho, ou a incompreensão, a impaciência, sei lá. Às vezes é uma encarnação inteira para trabalhar isso. E como muitas vezes é tão difícil, né? E quando não é difícil, eu li isso ainda hoje, agora não consigo lembrar aonde foi. Acho que foi no Livro dos Espíritos, que quando a gente... quando tem um desafio que não é um desafio, ou seja, uma questão que não é difícil para nós, é porque já foi difícil e a gente conseguiu superar. Né? Não é simplesmente que, não, essa não é uma questão para mim. Não, já foi e agora não é mais. Então, agora você consegue lidar com isso com tranquilidade, mas o seu desafio é outro. Então, assim, a gente está sempre ali na corda bamba, como foi dito aqui, né? Sempre tem algo nos puxando. O difícil é a gente ter essa disciplina. O Jalaerten, o marido da Zezé, ele fala uma frase que eu falava que é a frase do Jalaerten, mas ele fala, não, é de Emmanuel. Mas para mim, eu sempre penso nele quando vejo essa frase, né? A disciplina antecede a espontaneidade. E é bem isso, né? Quando a gente quer fazer uma mudança na nossa vida, a gente tem que ter disciplina. Por muito tempo, aquilo é um esforço. A gente precisa ter aquela questão na nossa frente e fazer o esforço necessário. Mas se a gente consegue fazer isso com frequência, chega uma hora que vira espontâneo, vira natural. E aí a gente consegue, deixa de ser um esforço para ser a nossa tendência natural. Mas até lá é um esforço grande, né? Então, assim, eu entendo isso, que esse texto fala muito dessa nossa corda bamba. A gente, às vezes, está indo por um caminho, mas aí dá um passinho para trás, e outro para frente, outro para trás, outro para frente. Mas a gente chega lá, a gente tendo como meta, né, essa melhoria, essa referência de Jesus, os ensinamentos. Saber o que é certo, a gente sabe. Então, quando a gente consegue ter como meta seguir isso, uma hora a gente vai conseguir. Eu acredito que ele fala também da força que teve Paulo e nessa corda bamba realmente não cair, né? Na força que ele teve de reconhecer toda a posição antiga dele, reconhecer, assim, quase que instantaneamente, né? Quase que não, praticamente instantaneamente, né? Mas ele sempre fala da luta que ele trava, o bom combate, né? E então é assim, aquela escolha que a gente comentou, né, anteriormente, que foi feita entre toda aquela vida anterior que ele tinha e a vida que ele passava a enfrentar, né? Foi uma luta, foi uma luta grande dele abandonar tudo aquilo, né? Tudo que ele tinha, que não era pouco, né? Era tudo que um jovem da época poderia almejar, poderia almejar, como a gente falou no texto anterior, né? Ser uma aspiração de qualquer um deles, né? Ele deixa tudo para trás. Ele deixa tudo para trás. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Diz que a humildade é uma das virtudes uma das últimas que a gente adquire, né? Porque é realmente difícil, né? A gente evoluir
e adquirir a humildade, né? Porque realmente a gente vive nessa corda bamba, como a Soninha colocou, mas a gente tem que pensar o seguinte: quantos milênios nós chegamos, né, tivemos para chegar no ponto que nós chegamos hoje, né? Então, a própria natureza, né, o plano espiritual nos mostra que a evolução não dá saltos, ela vai sedimentando, né, pouco a pouco, e Deus não tem pressa, né? E isso, às vezes, a gente olha uma pessoa assim que a gente admira, que acha que essa pessoa, nossa, fulano já conquistou um patamar que, puxa vida, eu não consigo, papapá. Mas a gente não sabe das lutas daquela pessoa e não sabe o quanto nós já conquistamos se formos considerar o nosso passado, né? Então, essa contabilidade espiritual é feita divinamente, né? Porque tudo é levado em consideração, né? Principalmente quando nós queremos a nossa boa vontade, né? A nossa intenção de verdade, lá no fundo do nosso coração, né? De fazermos o certo, embora sejamos fracos e ainda a gente cai. Isso é fato, né? E a humildade que a gente um dia vai adquirir, né? Porque eu falo por mim, porque para mim é bem difícil esse negócio aí de humildade. Mas eu acho que no momento que a gente vai adquirindo, a gente vai falando, né? Quando a gente lembra do Chico falando, eu sou um cisco, né? Imagina, o Chico Xavier falar que ele era um cisco. A gente é o quê? Nem pó, nem pó a gente é, né? Então, um dia a gente vai chegar. Isso não representa, né, como a Soninha colocou também, uma conformação e uma estagnação. Não. É para que a gente se sinta esse ânimo, né, que nem o Walter falou, sinta o ânimo de continuar. Não. Como é que é a frase? Graças a Deus já sou o que sou, né? Frase de Paulo. Graças a Deus já sou o que sou. E vou continuar na luta aí, né? Apesar de mim, né? A vida caminha para frente. Vocês duas me fizeram lembrar uma historinha do Chico, né? Que a Soninha falou. Quando uma coisa é simples para a gente fazer agora, é simples agora, mas provavelmente foi muito difícil há algum tempo atrás, né? Eu me lembrei de uma historinha assim, que numa reunião lá, entrou uma senhora, uma mulher, que tinha alguns adereços, assim, né, joias ou bijuterias, não sei, algumas coisas assim, né, usando. E alguém que estava do lado do Chico achou aquilo um exagero, a pessoa está usando aquilo numa reunião ali, né, do centro espírita, usando todas aquelas joias, aquelas coisas, e comentou com o Chico, né? Comentou com o Chico. E o Chico falou assim, então, veja que coisa, a gente tem que agradecer, porque ela já consegue estar dessa maneira, porque há um tempo atrás ela tinha que usar muito mais coisas, ela tinha que usar muito mais adereços, muito mais ornamentações para se apresentar. E hoje ela consegue se apresentar só com isso, só com isso. Então, assim, são as nossas lutas que são lentas, né? São lentas e tem que continuar com bom ânimo e fé e esperança e vamos em frente, né? Ô, Val, Oi.
nesse texto aí, teve duas palavras Que piscou para você. Faz-nos considerar refúgio a pérola e a pérola refúgio. Por isso mesmo, caminhamos tristes, abatidos, pesados e escravizados, de vez que o medo será sempre um dos nossos inimigos mais contumazes. E daí, na próxima, ele vai falar sobre o orgulho, porque o sentimento que às vezes habita a gente na nossa dificuldade de mudar, você pode pôr na próxima, por favor? Na próxima, acho que na Página. faixa anterior. Aqui, ó. Medo de ser desprezado, né? Medo de ser julgado pelas pessoas. Os ensinamentos de Cristo estão muito próximos da nossa vida, mas o medo e o orgulho nos levam a ter essa dificuldade tão grande que a gente tem de colocar em prática esses ensinamentos, né? E daí ele termina lá no fim, caminhamos tristes, abatidos, pesados, de vez que o medo será sempre dos inimigos mais contumazes, né? Daí vem na próxima, que ele vai falar do orgulho, 60. Não tenho a próxima. É aqui, então é anterior. É aqui, ó, consideramos, é ali, anterior. Não, aqui, ó, consideramos assim que o reino de Deus continua tão perto de nós quanto cada segundo da nossa vida, né? Todavia, existe um devotado companheiro do orgulho, o medo e o orgulho, a desviar-nos da nossa própria destinação, né? Comprime o coração quando nós percebemos que vamos ser derrotados, né? Ou quando a gente fica com medo que nos julguem derrotado. Ele fala assim, Cristo no final foi tido como derrotado, como quem perdeu, né? E na verdade não. Foram as duas palavras que a gente chama medo e orgulho. Realmente, o medo é Ai, peraí. Ai, meu Deus, desculpa. O medo faz a gente... bloqueia, né? Bloqueia o nosso entendimento, bloqueia... Daí junta com orgulho, né? Junta com orgulho, é. O medo... Senhor. Ele impede que a gente haja, né? Ele simplesmente bloqueia as nossas ações, né? Mais alguma coisa, gente? Eu também tinha ficado encasquetada com essa palavra companheiro do orgulho. Não tinha pensado em medo, como ela colocou agora. Mas tanto o orgulho como o medo, eles fazem parte do nosso eu profundo, né? Então, eu tinha entendido essa frase como assim, meio assim, indo pela mesma linha de pensamento da Sônia. É o nosso lado mais sombrio, é uma parte muito forte nossa, que realmente fica puxando a gente para não ter o bom ânimo, né, como falou o Walter. Ânimo é trabalho, é disposição, é crescimento, é ir à luta, é não parar nunca. Então, parece-me essa frase que fica um lado nosso pendendo para a apatia, o outro lado até uma expectativa. Será que aí no meio não está faltando um pouco de fé, de confiança, de realmente colocar em Deus o caminho e não pensar só no nosso ego, assim, na nossa maneira ainda até meio infantil de raciocinar, Val? Nilceia, cortou bastante a sua fala. Eu sinceramente, eu não consegui entender o que você estava falando. O celular aqui não está muito bom, acho que
o Chico, ele está me dando trabalho. Mas eu fiquei também meio que parada nessa frase do orgulho, medo, são sensações e emoções muito profundas nossas, que ficam prendendo a nossa disposição para o trabalho, né? O ânimo, que nem o Walter falou. Talvez O medo, o que pelo que eu entendo é assim, o medo, às vezes, tem muito a ver com orgulho. Tem muito a ver com orgulho. Você fala que eu tenho, vamos supor, eu vou ser convidada a fazer uma palestra, qualquer coisa assim, né? E a pessoa fala, mas eu não vou não, porque eu não estou capacitada, não sei o quê. Mas o que, no fundo, o que que é? É o medo de não fazer tudo aquilo que ela imagina como uma boa palestra, vamos dizer assim. Entendeu? E não importa, né? O que ela conseguir fazer está ótimo, está maravilhoso, né? Mas, então, o medo está vinculado ao orgulho de não se expor. Dá para entender? Tá. Né? Por isso que o orgulho acaba, como ele fala aqui, nos desviando da própria destinação, né? E você está destinado realmente a fazer determinada coisa, mas você fala, não vou fazer, porque vai que as pessoas não gostam, vai que eu não faço bonitinho, né? Aí, então, é esse medo, aliado com o orgulho, que te impede de progredir, e te impede de fazer determinadas coisas. É assim que eu entendo essa questão do orgulho, vinculado ao medo, sim. Ok. Porque o medo, a gente em casa tem conversado sobre isso, né, a questão do medo, e porque o medo é uma coisa assim paralisante, né? Ele paralisa porque, no fundo, a pessoa quer ter o controle de todas as situações, né? A incapacidade, vamos dizer assim, de poder controlar as situações é o que gera o medo, né? Porque quando você se sente controlando o que acontece nisso ou naquilo, se eu estou bem, se não estou, se estou com saúde, se não estou, papapá, tudo isso é a necessidade, não, fulano não vai em tal lugar porque tem aquele perigo, a pessoa mede todas as vertentes que possam causar algum tipo de problema, então se tiver alguma vírgula ali fora do controle, a pessoa não vai, quer dizer, é meio assim que a pessoa quer se fazer de Deus, né? Porque se você controla tudo, beleza, e o seu medo está, vamos dizer assim, sob controle, né? Mas se você não consegue controlar alguma situação, aí você se sente inseguro, você não quer fazer, você acha que pode dar errado, e se der errado, e se acontecer isso ou aquilo, entendeu? Eu acho que o medo está muito associado à questão vamos dizer assim, a incapacidade que temos de controlar todas as situações e a gente querer controlar, entendeu? Não sei, Nilce, se eu O medo está muito ligado ao perfeccionismo, né, para nós. Então, quando falta esse controle, esse autocontrole, vem o oposto, né, que seria a baixa autoestima. E aí bate de frente com o orgulho e paralisa, né? Então, tudo associando-se assim, essas duas situações, realmente a pessoa não faz nada, né? É aí que vem até a síndrome do pânico, aqueles sintomas horríveis, porque falta o controle, esse autocontrole que você falou, dá para entender agora.
Muito bom, meninas. Prosseguimos, então? Mais um pouquinho? Então, vai lá, mais um. E ser achado nele, não tendo a justiça, sendo achado nele no Cristo, né? E não tendo a justiça da lei, mas a justiça que vem de Deus, apoiada na fé. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Quer ler o versículo anterior de novo? Mais ainda, tudo eu considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele eu perdi tudo e tenho tudo como esterco para ganhar a Cristo. Lendo Almeida, né? E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. E vamos lá de volta agora aqui. E ser achado nele, não tendo a justiça da lei, mas a justiça que vem de Deus, apoiada na fé. E sendo achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E aí? Isso é bem forte também, e é bem dele. Eu entendo aí como essa questão fica bem mais claro quando realmente você lê na sequência, né? Porque elas são complementares, né? Estão na mesma frase ainda. E novamente aquela questão do comparativo entre a lei dos homens, né? A lei criada pelos homens e a lei de Deus, a justiça divina e a justiça dos homens, que é sempre parcial, a dos homens é sempre parcial, é sempre tendenciosa de alguma forma, sempre favorece um em detrimento do outro. E a justiça divina, ela busca que todos cresçam, né? Então, é aquela história, às vezes parece que está havendo uma injustiça, mas na verdade tem algo que precisa acontecer ali numa situação complexa, difícil, um grande desafio, para que a pessoa consiga perceber a situação de uma outra forma, consiga crescer, consiga evoluir de alguma forma. Então, assim, aquilo que parece castigo, muitas vezes, não é castigo, é sempre uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, de enxergar a situação sob o outro lado, né? Então, eu entendi que ele está falando de como é incomparável a justiça dos homens, né, a da lei dos homens, ou até a lei que ele seguia, né, dentro do judaísmo, e a lei maior que é a da justiça de Deus, a justiça que vem de Deus. Eu entendi dessa forma. Sim, porque quando ele fala não tendo a justiça da lei, o que ele chama de lei aí era a lei dos fariseus, a lei da Torá, né? A lei incluía aí todos aqueles cultos exteriores, todos aqueles holocaustos, né? Aquelas oferendas, e um monte de rituais que eles eram obrigados a fazer, lavar a mão de um jeito, esfregar aqui, depois esfregar ali, tinha um jeito certo de lavar a mão, né? E muitos rituais que eram exigidos deles, né? Deles, né? Dos judeus. Então, não tendo mais como justiça isso daí, mas uma coisa muito maior que ele aprendeu com Cristo, né? Que vem da fé em Cristo, que ele diz ali embaixo, né? Mas alguém quer falar alguma coisa?
Eu quero perguntar. Pergunta, se eu soubesse. Quando ele fala e ser achado nele, e seja achado nele, quer dizer, eu me encontrei nele? O que ele quis dizer com esse e ser achado nele? Eu entendo assim também, que ele se encontrou, né, no Cristo. Tá. Ele se identifica com isso, né? Eu me encontrei nele, nas É, palavras, nos ensinamentos dele, é isso. eu entendo assim também. Eu me identifiquei com tudo que ele me mostrou, né? Eu me identifiquei com todo o ensinamento que ele me passou. Eu percebi que isso sim que é a verdadeira justiça, que é a justiça que vem de Deus, e não todos aqueles rituais, aquelas oferendas, aquelas coisas todas que eram feitas no templo, né? Ou no dia a dia de todos eles, né? De Alguém certa mais? forma, de certa forma, ele está dizendo aos amigos dele, da parte de estudos, até que ele era um doutor da lei, né? Que Sim, ele se encontrou, mas não era naquilo que ele acreditava e falava. Não é que ele está renegando a Torá, mas ele está dizendo que não é ela que trouxe esse Deus verdadeiro para dentro dele, que foi a fé e em função do Cristo que ele encontrou esse Deus. Dá para entender assim também ou não? como Jesus veio dizer que ele não veio destruir a lei, mas veio cumpri-la, né? Então, a gente não pode dizer que tudo que estava na Torá, vamos dizer assim, era para ser esquecido, não é? Mas era para ser bem entendido, Porque a né? Torá era muito rígida, né? Tinha muita regra, tinha muita. Talvez foi contra isso que o Paulo escreveu esse pedacinho, Eram porque as, o as pessoal saiu da linha do encontro com Deus e foi mais assim das coisas do dia a dia deles, não é isso que tem também demais na Torá? Que são as regras sociais deles também. Na Torá, o próprio Emmanuel fala, né, no Consolador, né, que é a base do conhecimento, a base do ensino religioso está ali. Mas, assim, tem muito, muito que está ali, até no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando eles começam a falar de Moisés, eles falam que o quê? Eles falam que dentro de tudo aquilo que Moisés trouxe, né, existe a parte das leis humanas, existe a parte das leis divinas. As leis humanas, que eram aqueles cultos, aquela lavação de mão, aquela coisa toda, né, aqueles exteriores todos, né? A lei humana, ela vai sendo modificada e muitas outras coisas, né? A questão de casamento, de divórcio, de relacionamento, de pai e filho, de família, uma série de coisas, né? Essa parte humana ela era mais uma parte disciplinar, não é para um povo assim muito muito hostil ainda e que precisava de uma disciplina séria, né? Rígida, mas é uma lei humana que ela vai sendo modificada conforme o desenvolvimento da humanidade. Ao passo que a lei de Deus, né, que na verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, ele resume o quê? Nos 10 mandamentos, né? Essa não se modifica. Essa não se modifica. Apesar de que até com relação aos holocaustos, por exemplo, né, as oferendas, até isso estava no Antigo Testamento, né, que não era isso que Deus queria. É que eu não vou saber falar das as referências agora aqui de Osés, de Isaías, sei lá, né? Mas até isso estava lá, que Deus não queria isso, Deus não se agradava com isso, né? Deus se agradava com os sacrifícios do seu interior, que é o que o Espiritismo vem trabalhar com a gente, que é o que Jesus começou a trabalhar com a gente, né? Então, é assim que eu entendo também. Quem mais quer falar alguma coisa, gente?
A gente vê o Álvaro, por exemplo, né, falando do... Ele fala muito, né, usando o Antigo Testamento. Então, quando ele fala, por exemplo, de Adão e Eva, né, é uma parábola, mas tem ali todo um ensinamento que você consegue tirar dali, né? A abertura do Mar Vermelho, nossa, tem uma palestra dele sobre a abertura do Mar Vermelho, que é a coisa mais linda do mundo, que ele fala sobre do êxodo, da libertação do Egito, mas é todo um trabalho que você tem que fazer para você conseguir abrir o teu Mar Vermelho. Né? Eu não vou conseguir falar as coisas todas que ele falou, mas é uma coisa fantástica. Então, o Antigo Testamento tem muito ensinamento, mas a gente ainda não consegue decifrar tudo que está lá. A gente não consegue. E na última live que a gente teve com o Álvaro, eu até perguntei para ele, eu não sei se foi ao vivo, acho que foi antes ou depois, não sei, porque depois ele ficou um tempão conversando, é impressionante como eles são humildes, né, no sentido de ficar com a gente, depois que acaba a live, eles ficam um tempão, eu fiquei mais de uma hora com ele depois conversando. E eu perguntei a ele se existia algum curso online que fosse, ou mesmo algum curso sobre o Antigo Testamento que mostrasse para a gente esse tipo de interpretação que ele passa para a gente, né, usando o Evangelho, usando, né? Ele falou, olha, até tem alguns rabinos que eu conheço e que fazem estudo no Antigo Testamento, mas são estudos superficiais. Não tem a profundidade que ele está trazendo. Por quê? Porque ele estudou o Antigo Testamento nas escolas dos rabinos, ele estuda o Antigo Testamento desde criança, como todo judeu. Ele morou em Israel em muitos anos e estudando, né? Estudando o Antigo Testamento. Só que depois ele descobriu a doutrina espírita. E quando ele descobre a doutrina espírita, ele consegue ter, como ele tinha um conhecimento aprofundado do Antigo Testamento, ele consegue visualizar tudo aquilo de maneira diferente. Percebe? Então, ele fala que quando ele lê alguma passagem do Evangelho, ele localiza ali as questões que são tratadas lá atrás, no Antigo Testamento. A gente não consegue fazer isso ainda. A gente não consegue, né? Mas Paulo tinha uma visão muito além do momento dele, da época dele. Então, tem coisas que ele coloca que a gente só entende agora também porque a gente tem a doutrina espírita também. É. Falei demais. Alguém quer colocar alguma coisa? Vamos ler um texto? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Isso está em Mateus, uma fala de Jesus, Mateus capítulo 5. E Emmanuel comenta no Palavras de Vida Eterna. Diante da justiça, escribas e fariseus assumiam atitudes na pauta da lei antiga. Olho por olho, dente por dente, atacados, devolviam insulto, perseguidos, revidavam cruéis. Com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete segundo a melhor consciência. Ele mesmo começou por aplicá-la a si próprio. Enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa condenação ou desforço. Abençoa-o e segue adiante na certeza de que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo infortúnios suficientes para chorar. Ainda assim, porque o Mestre nos haja ensinado o amor sem lindes, isso não significa que os discípulos do Evangelho devam caminhar sem justiça na esfera das próprias lutas. Apenas é forçoso considerar que
Ai, desculpa. Apenas é forçoso considerar que, no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que o recomendam à compaixão, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a comburir-lhes o coração. E então, quando a gente falou, né, que eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumpri-la, ou vim fazer com que a entendam melhor, né? Eles tinham olho por olho, dente por dente. Então, quando eles eram atacados, eles devolviam. Quando eram perseguidos, também revidavam. Aí Jesus vem e traz outra compreensão do que é lei, né? Outra compreensão. Porque ele vem mostrar para a gente que quando nós temos um irmão caído, o irmão caído já tem a dor do tombo, né? Já tem a dor do tombo com a qual ele tem que trabalhar. E nós temos que lembrar que, mesmo caído, ele terá sempre muitas possibilidades e muitas oportunidades para se reerguer, né? E Jesus dá sempre essas oportunidades para a gente se reerguer a cada vez que a gente tomba, a cada vez que a gente está equivocado com alguma coisa, né? Então, ó, se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Porque aquele que agride, aquele que ofende, na verdade, ele precisa de compaixão, ele precisa, é difícil da nossa parte, mas ele precisa do nosso entendimento de que ele está equivocado. Se ele está cometendo uma violência, alguma coisa, ele está equivocado, não é? É lógico que é difícil para a gente, né? Conforme a circunstância, vamos dizer assim, simplesmente ter compaixão, né? Simplesmente não, porque já ter compaixão já é bastante coisa, né? Já é bastante, né? Perdoar-lhe, então, é muito mais, né? Mas alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que ele fala muito da questão, esse texto, né? Da questão da gente aprender a não julgar, né? Porque a gente sempre analisa situações olhando para o outro com o nosso olhar, com a nossa experiência, com a nossa bagagem de vida, mas cada pessoa teve uma trajetória, teve experiências diferentes, que trouxeram a pessoa até aqui do jeito que ela está, né? Isso pensando nesta vida, mas pensando em toda a trajetória espiritual. Então, assim, o nosso olhar é sempre muito obtuso, é sempre muito restrito. Eu ouvi outro dia uma pessoa explicando uma coisa que eu achei muito interessante, que fala que quando a gente olha outra pessoa, quando a gente analisa outra pessoa e julga, é a mesma coisa que a gente analisar, tentar entender, analisar uma casa olhando pelo buraco da fechadura de uma única porta. Então, assim, pelo buraco da fechadura de uma porta, digamos, da sala, o que você vai ver? Você pode ver, sei lá, o sofá, um tapete, um quadro, uma TV, mas você vai dizer, nossa, mas essa casa não tem cozinha? Essa casa não tem banheiro, não tem quarto, não tem cama? Como assim? Que casa estranha, mas você está olhando só um pedacinho dessa casa e achando que está vendo a casa inteira, que está conhecendo tudo.
Então, quando a gente olha para alguém e julga, a gente está olhando quase que uma fotografia num momento específico da vida da pessoa, numa circunstância específica, num papel específico que ela está atuando. Então, a nossa observação é muito restrita, mas a gente acha que pode julgar a pessoa inteira em cima de uma circunstância que aconteceu. Então, eu entendo isso, que esse também é um outro grande desafio que a gente tem, aprender a não julgar, aprender a tentar se colocar no lugar do outro, tentar entender a atitude do outro no contexto que ele vive, na circunstância que ele vive, na história e no jeito de enxergar o mundo que aquela pessoa tem. A gente consegue algo próximo, jamais a gente consegue realmente se colocar plenamente no lugar do outro, mas se a gente tentar, a gente vai ser muito mais compreensivo, no mínimo, né? E vai julgar menos, vai compreender mais e julgar menos. Porque a gente julgando, a gente está fazendo a justiça da lei, que ele fala aqui, a justiça dos homens, é a minha justiça particular. Minha justiça particular, né? E a gente está, quando está julgando, a gente está muito distante de ver todo o caminhar espiritual dessa pessoa. Tudo que levou a pessoa àquele momento, né? Tanto é que o Paulo condenava tanto a circuncisão, por exemplo, condenava né, todo o trabalho que ele fez com a circuncisão. Só pensando nisso já, né? A Zezé quer falar alguma coisa? Eu queria fazer um comentário nesse item 7, né, do texto, ainda assim, porque o mestre nos haja ensinado o amor sem limites, isso não significa que os discípulos do Evangelho devam caminhar sem justiça na esfera das próprias lutas. Isso, maravilhoso. Eu compreendo esse trecho aí, nos mostrando o seguinte, muitas vezes a gente, por exemplo, alguém do nosso círculo, né, está passando por alguma dificuldade, alguma doença, e aí nós pedimos vibrações, orações e tudo mais, né? Aí alguém comenta assim, não, fica tranquilo que isso vai passar, que isso será resolvido, né? E muitas vezes não é, né? Por quê? Não é porque que estamos no caminho, né, das lutas íntimas e já conquistamos algum conhecimento, que não vamos ter problemas, que a justiça, né, que é para todos, não vai cair também sobre nossas falhas, sobre nossas necessidades de evolução, né? Às vezes a gente tem o privilégio, entre aspas, né, conquistado, de ter mais fé, né? Porque ele fala na justiça, né, que vem de Jesus, com a base na fé. Você vai caminhar com mais força, com mais resignação, com mais entendimento de que aquilo é necessário, mas nem por isso você não vai deixar de passar pelas provas necessárias para o seu espírito eterno, né? E dos compromissos que você assumiu diante da vida, né? Então, isso é importante a gente ter isso com muita clareza, né? Porque às vezes nós temos que sustentar um amigo, um ente, né, querido, nós mesmos, em certas lutas, que elas às vezes não serão resolvidas a passe de mágica, porque não dependerá somente de nós e somente de nossas orações, mas também vai depender de outros pontos, né? É isso aí que eu queria comentar, né? Além dessa questão da justiça realmente, que é super divina, né?
E ainda estava, ele fala aí dos mestres, eu estava lendo um texto no livro sobre a passagem com Nicodemos, né, que era um fariseu, dono da fé. E Nicodemos vai até Jesus, né? Olha que interessante, ele teve a humildade de buscar Jesus, porque ele reconhece que Jesus vinha de Deus por tudo o bem que ele fazia, né? E ele, mas mesmo assim, ele sendo o doutor da lei, ele estava ainda cego diante da realidade da reencarnação que Jesus coloca, ele não consegue compreender, né? Então, é isso. É muito interessante isso aí que você comentou, porque dependente, né, de tudo que nos aconteça, realmente a gente não tá longe, não está desvinculado da justiça divina, né? Então, aqui na sequência, inclusive, ele fala, né, apenas é forçoso considerar que no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas, mas reconhece, ao invés de que a pessoa, né, necessita necessita de compaixão, né, mas sem furtar as possibilidades de reajuste, ou seja, sem deixar de dar a ela a oportunidade de crescimento, né, de reajuste. Mas alguém quer falar alguma coisa? Viu, Val? Mas só lembrando, né? Como eu disse, quando a gente às vezes fala, mas vai passar, não sei, lembrando sempre que tudo passa. Vai levar um tempo, vai doer, você vai aprender, mas passa, né? E como ele diz aqui, né? Ó, se as ofensas caírem-te na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente. Vai tudo depender da sua forma de encarar o momento, né? Porque muitas vezes, infelizmente, apesar da gente procurar seguir os ensinamentos de Jesus, do amor e tudo mais, muita gente ainda está na lei de Italião. Ainda faz brotar a fera que está dentro dela. E quer agredir, quer blasfemar, quer xingar, quer revidar com mais força ainda do que ela julga que ela foi, né, ofendida ou machucada. Então, é complicado, mas é sempre a gente lembrar, vai passar. Mas nós que já estudamos, que estamos assim já com essa consciência maior, fica mais fácil da gente entender, até quando a gente vai consolar um irmão e tudo mais, mas que ele ainda não tem o entendimento da espiritualidade, dos ensinamentos do Mestre Jesus, quando a gente fala para ele vai passar, a gente sabe que não vai ser num passe de mágica, vai ser no seu tempo, mas vai passar. Às vezes passa só na encarnação seguinte, né, Márcia? Vai passar. Vai passar. Porque a gente é muito imediatista, né? Muito, muito. Com certeza, né? A gente quer tudo para ontem, né? E a vida quer que a gente cresça. Tudo passa, mas passa na hora certa para o nosso reajuste, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, né? É isso aí. Bom, pessoal, mais alguma coisa aqui? Não? A gente teria mais um texto, mas vamos, já são 10h06, né? Vamos encerrar por hoje, tá certo? Depois a gente prossegue, né? Então, Marcinha, que vai fazer. Sônia, você quer falar alguma coisa? Não, é só participar. Então, a Marcinha, né, que vai fazer a prece? É isso. Por favor. Então, agradecidos que estamos, Mestre Jesus, vamos pedindo a sua permissão para encerrarmos os estudos desta noite, que possamos levar os seus ensinamentos, que possamos levar esse aprendizado conosco, nos auxiliando na pavimentação da estrada que ainda temos que caminhar nesta encarnação. Que possamos, Mestre Jesus, levar conosco todo esse aprendizado, principalmente na noite de hoje, quando desprendidos do nosso corpo material pelo sono, possamos, de alguma maneira, auxiliar os nossos amigos da espiritualidade,
possamos aprender também um pouco mais se formos levados para estudos durante a noite. Agradecemos por estar sempre ao nosso lado e nos comprometemos, Mestre Jesus, na próxima semana, de estarmos presentes novamente para a continuidade dos nossos estudos. E que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vou encerrar aqui. Muito obrigado, gente. Boa semana. Boa semana. Ana, boa noite. Tudo de bom. Ano que vem. O canguru. Ah, essa é continuação.